Que Deus abençoe a sua vida grandemente, Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Nós estamos aqui mais um dia para buscarmos ao Senhor, para aprendermos de Deus através da sua palavra, porque é através da palavra que nós somos renovados. A Bíblia fala assim que a palavra de Deus ela nunca envelhece, mas ela se renova dia após dia. Então, se a palavra de Deus ela está em nós, nós também somos renovados através dela e somos fortalecidos pelo poder que nela há, em nome de Jesus. Quero começar esse culto fazendo uma oração ao Senhor. Se você puder fechar os teus olhos aí onde você está comigo, clamar ao Senhor, agradecer por esse dia, pedir para que o Senhor venha sobre a tua casa nesse momento, sobre a tua família. Pai, nós queremos adorar e glorificar o teu santo e poderoso nome. Queremos, Senhor Deus, convidar o Senhor a estar habitando sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. Que nessa noite a Tua graça e a Tua glória, ela venha ser derramada sobre cada um de nós. Nós te convidamos e te damos, Senhor Jesus, boas-vindas em estar sobre nós, em estar operando os Teus milagres, o Teu poder sobre nós nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Pai, dai-nos entendimento da Tua palavra, revelação da Tua palavra, dai-nos, Senhor Deus, compreensão daquilo que o Senhor tem a fazer e a tratar conosco. Enquanto, Senhor Deus, a Tua palavra está sendo ministrada, que o Senhor venha tratar-nos, curar-nos e libertar-nos, para que nós possamos ser renovados por completo, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, se você está com a sua Bíblia aí, abra a palavra em Salmos, no capítulo 18, livro de Salmos, capítulo 18, nós vamos ler essa passagem, nós vamos parte por parte, porque é um pouco longa, e vamos ler, bastante. Então, para que a gente não leia duas vezes, nós vamos parte por parte. A partir do versículo 1 diz o seguinte: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Vamos até aqui por enquanto, depois nós vamos parte por parte. Aqui a primeira coisa que nós vemos, esse Salmos foi um Salmos escrito por Davi, pelo rei Davi. E nós conhecemos a história da vida de Davi, que por mais que ele foi um rei ungido por Deus, onde que se enviou ali o profeta Samuel para que estivesse ungindo ele quando ele ainda era jovem, em torno dos seus 17, 16 anos por aí. Sabemos que a vida de Davi não foi uma vida fácil. A promessa de Deus se cumpriu sobre a vida dele depois de muitos e muitos anos. E enquanto isso ele foi perseguido, ele foi caluniado, ele foi atacado, ele teve que viver fugindo. E aqui nós vemos algumas chaves na vida de Davi que fez com que ele vencesse esse tempo de dificuldade e tribulação. Aquilo também, meu irmão, que nós possamos, que nós precisamos, melhor dizendo, colocar sobre a nossa vida para que a gente também venha viver e sobreviver às dificuldades, às aflições que nós temos visto nos nossos dias. E a primeira coisa que nós vemos aqui no versículo 1 é Davi dizendo, Eu te amo, ó Senhor, força minha. A primeira chave que nós vemos na vida de Davi era que ele amava a Deus. Meu irmão, hoje nós temos visto muitas pessoas dizendo e declarando, eu amo a Deus, eu amo ao Senhor. A Bíblia fala assim, que aqueles que me amam é aqueles que guardam e obedecem os meus mandamentos. Então não adianta, meu irmão, você falar que ama o Senhor da boca para fora. É necessário que você demonstre esse amor para o Senhor, guardando os mandamentos de Deus sobre a tua vida. Então Davi, que ele declarava, Eu te amo ao Senhor, e dizia, força minha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem tem sido a tua força? Pastor, é CPFL. Só se for, Nós precisamos fazer de Deus a nossa força. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo aquilo que nós colocamos, as nossas forças nesses dias, elas têm se desestabilizado. Pode ver que às vezes nós colocamos a nossa força, no dólar, por exemplo. Aí de repente o dólar cai. Aí de repente sobe de novo. Aí de repente nós colocamos a nossa força em um líder político. Aí aquele líder nos frustra, porque roubou, porque desviou. Ou nós colocamos a nossa força no nosso trabalho. Aí de repente nós somos mandados embora sem nós esperarmos por aquilo. O que Davi
tinha entendido é que ele tinha feito de Deus a sua força. E por que ele fez de Deus a sua força? Por que ele não fez nem da promessa que ele tinha na vida dele a sua força? Porque às vezes a gente fala, né, também, pastor, mas eu tenho promessa, eu tenho um chamado, e a gente fica preso, né, no chamado, na promessa daquilo que Deus já falou, que já usou um pastor, que já usou irmã, a gente fica preso naquilo e nós damos mais importância para a promessa do que o dono da promessa. Davi não ficou preso na promessa que ele tinha de ser rei. Pelo contrário, ele fez de Deus a sua força. Sabe por quê? Davi, ele conheceu e entendeu algo que nós precisamos entender. Que Deus, meu irmão, ele não muda. A Bíblia fala em Hebreus, né, que o Senhor Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então por que Davi fez do Senhor a sua força? Porque ele sabia que independente da circunstância, independente do país, independente de com quem ele andava, Deus sempre permaneceria a mesma pessoa para com ele. Você precisa entender isso, que é necessário que você confie a sua vida em Deus e faça de Deus a tua força, meu irmão. Porque muitas vezes o nosso problema de hoje é que nós temos colocado expectativa nas pessoas. Já percebeu o quanto que as pessoas nos frustram? Já percebeu o quanto de pessoa que no decorrer da tua vida falou, não, eu nunca vou te abandonar, e te abandonou? Já percebeu tanto de pessoa que falou assim, não, conta comigo para aquilo que você precisar, e quando você ligou a pessoa não atendeu e também não retornou a sua ligação? Sabe por quê, meu irmão? Porque nós colocamos a expectativa em pessoas e as pessoas elas mudam, elas se arrependem, elas não honram a palavra. Agora Davi, ele sabia que ele amava ao Senhor e a força que ele tinha de acordar toda manhã, de continuar no projeto, de continuar no propósito, de não se desviar, de acreditar nas promessas que foram feitas para ele pelo próprio Deus, ainda que as circunstâncias fossem adversas, o que mantinha ele no foco, não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda daquilo que Deus tinha para a vida dele, era a confiança que ele tinha em Deus e fazia dessa confiança a força para ele continuar. Aprenda em nome de Jesus, faça do Senhor a tua força. Faça do Senhor a força para que você continue acordando toda manhã, para que você tenha força para trabalhar, para que o teu casamento continue vivo, para que os teus filhos deem certo, para que você seja uma pessoa feliz, para que você seja uma pessoa abençoada. Para isso, meu irmão, você precisa se agarrar em algo que não oscila. E aquilo que nós temos, a única coisa que nós temos que não oscila é, né, uma hora está baixo, outra hora está alto, uma hora está mais para a direita, outra hora para a esquerda, aquilo que não oscila fica firme, é sempre a mesma coisa, independente do clima, independente da situação, chama-se Deus. Davi entendeu que a força dele estava no Senhor e por isso que ele permaneceu firme no propósito até com que cada promessa de Deus cumprisse sobre a vida dele. Então entenda, a tua força tem que estar em Deus e você tem que amá-lo, porque quando você ama, você obedece e guarda os mandamentos em nome de Jesus. Versículo 2: o Senhor é a minha rocha, é a minha cidadela, é o meu libertador. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Aquilo que eu acabei de dizer, né, antes de entrar no versículo 2. O Senhor, ele não muda. Deus, ele não muda de acordo com a situação, irmãos. Às vezes a gente pensa assim, pastor, mas o mundo está em pandemia, pastor, mas agora vem esse corona, pastor, agora vem essa variante, e agora chegou a vacina, mas parece que está demorando, parece que Deus me abandonou. Meu irmão, Deus não muda por causa de uma situação do mundo. Deus, ele não altera quem ele é, porque está no inverno, na primavera, no outono ou no verão. Se está no ano, né, de 2010 ou se está no ano de 2050. Deus, ele continua sendo o mesmo. E é o que Davi está dizendo aqui, né? O Senhor, ele é a minha rocha, ou seja, aonde eu sei que ele vai estar no mesmo lugar. É onde ele não se mexe. Uma rocha, ela não sai do lugar, né? A menos que ela seja implodida, né, por dinamites, a menos que a pessoa faça alguma coisa. Caso contrário, aquela rocha, ela vai permanecer. Caso contrário, a rocha ela não muda.
A rocha ela continua no mesmo lugar, com a mesma estrutura, né, firmada. Então Davi ele sabia que o Senhor era uma rocha para ele. E quando ele fala que é a minha cidadela, meu irmão, cidadela significa uma fortaleza situada num lugar estratégico. Sabe o que é isso? É algo que foi construído num lugar exatamente preparado e pensado para que não seja pego desprevenido, para que não seja, ali atacada e destruída. Então Davi ele sabia que o Senhor para ele era um lugar onde ele podia estar, guardado e refugiado, que ele não seria pego desprevenido, porque o Senhor estaria cuidando da vida dele. Agora deixa eu te perguntar, será que você tem feito de Deus uma cidadela para você? Será que você tem feito de Cristo uma rocha que você pode confiar de todo o teu coração? Meu irmão, eu sei que os dias de hoje não são dias fáceis. São dias que é difícil você permanecer inabalável. Porque as notícias são más, o que nós ouvimos, o que nós vemos são ruins. Notícias de amigos, familiares são péssimas. Só que quando você confia de todo o coração e pronto, acabou. Então confia no Senhor, faça dele a sua cidadela, porque quando você se refugia nessa cidadela que é o Senhor, que é uma fortaleza construída num lugar estratégico, você não é pego desprevenido de forma nenhuma. Era o que Davi entendeu, era o que Davi sabia. Olha o que mais que ele fala: a minha cidadela e o meu libertador. Sabe o que é libertador que ele está dizendo aqui? Veja que antes ele falou rocha, depois ele falou cidadela, que é uma fortaleza num lugar estratégico, e libertador. Mas olha que interessante, uma pessoa que ela está numa cidadela, ela não está livre. Uma pessoa que está livre é uma pessoa que ela anda pelos campos, que ela não está presa dentro de quatro paredes. Uma cidadela, meu irmão, uma fortaleza, ela é em quatro paredes. Para quê? Para que o inimigo não pegue de nenhum dos lados. E depois que ele disse que o Senhor para ele era uma cidadela, ele também disse que o Senhor era um libertador. Por que Davi estava dizendo isso? Porque ele compreendeu que mesmo que ele tivesse trancado, ou seja, protegido, cercado dos lados, mesmo assim no Senhor, ele continuaria sendo uma pessoa livre em nome de Jesus. A Bíblia fala que onde o Espírito Santo está, ali a liberdade. Meu irmão, a igreja, a religião, Cristo, ele nunca te prendeu e nunca foi a intenção do Senhor te manter uma pessoa presa. Pelo contrário, quando você está em Deus, além de ele te proteger dos quatro cantos da sua vida, frente, atrás, lado, outro lado, em cima e embaixo, 6 então. Além dele te proteger e dele te guardar, ele ainda te traz uma liberdade. Às vezes a pessoa assim, agora eu vou para a igreja, não tenho mais liberdade. Não, meu irmão, aqui você tem liberdade. Na casa de Deus você tem liberdade. O que você não tem liberdade é quando você tem um vício sobre a tua vida e você não consegue largar aquilo porque aquilo te domina. Isso que é falta de liberdade. Agora, quando você anda com o Senhor, você é uma pessoa livre e continua sendo guardada por Ele em nome do Senhor Jesus. Sabe o que é isso? É aquele pai, que quando o filho, fala, pai, agora eu quero ir para a escola sozinho, não sei o que tem. Aí o pai, não, mas você está muito novo. Não, mas meus amiguinhos vai, não sei o que tem. Daí ele fala assim, então tá bom. Então, hoje é sábado, na segunda-feira você vai para a escola sozinho. Daí o filho, tá bom, pai, beleza. Daí o pai dá aquela liberdade, o filho, mas ele vai, ali 1 quarteirão, 2 quarteirão, fica meio que escondido, só observando para proteger o filho, para saber se o filho está preparado ou não. Deus, ele é assim, ele te dá liberdade, mas sem deixar de te proteger e te deixar de colocar você num lugar seguro em nome do Senhor Jesus. Então saiba, meu irmão, que você está caminhando e o Senhor está te guardando, está te livrando. Isso por quê? Porque no versículo 1, aquilo que Davi disse, porque eu te amo e fiz do Senhor a minha força. Quando você confia completamente em Deus, o Senhor te dá liberdade, sem fazer com que você perca a proteção dele, sem fazer com que você seja colocado em lugares estratégicos por ele, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Continuação do versículo 2. O meu rochedo
em quem eu me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Aqui ele continua falando da mesma coisa, o que é Deus, é o meu rochedo, a pessoa em quem eu me refugio, ou seja, em quem eu me escondo, o meu escudo e a minha salvação, o meu baluarte. O baluarte, essa palavra quer dizer um local 100% seguro. Antigamente, não sei se hoje ainda existe, né? Mas antigamente, por exemplo, nós temos aqui, né, em Brasília o palácio, né, o Planalto Central, lá onde fica o presidente, onde fica toda a organização ali. Eu não sei, né? Estou falando, mas eu não sei. Mas antigamente se tinha, principalmente fora do Brasil, existia um quartinho que era chamado quartinho de pânico. O que é esse quartinho de pânico? Era um lugar que, vamos supor que se a casa, a empresa ou o Palácio Central estivesse sofrendo algum tipo de ataque, o governador, o presidente, ou se fosse numa casa, a família, ela entrava para esse quartinho de pânico, que era um quartinho oculto, que não se via. Eles se trancavam nesse quartinho por lá de dentro. Dentro desse quartinho tinha ali alimento, né? Tinha ventilação, ar-condicionado, alguma coisa do tipo. Tinha água, né? Tinha ali um banheiro. Ali era um espaço reservado que ninguém sabia, só as pessoas mais importantes ali, né? Por exemplo, o presidente, o governador ou o dono da casa, se fosse numa casa, só essas pessoas sabiam, não era uma coisa que ficava conversando com todo mundo. Ah, na minha casa tem um quartinho de pânico. Ah, então qualquer lugar tem um quartinho de pânico. Não, era um lugar só para quem sabia do negócio mesmo, e a pessoa mais importante ali do ambiente se escondia naquele quartinho, e aquele quartinho ele era trancado. Então daí se chegava um bandido, um assaltante, um sequestro, ele revirava a casa, podia até levar os bens, mas não achava o bem mais precioso, que era o dono da casa. Isso daí era chamado os quartos de pânico, né? Não sei se mais se existe isso ou não. Mas sabe o que Davi está dizendo aqui? Quando ele falou assim que Deus era o baluarte dele, era como se ele tivesse, né, um quarto, fizesse de Deus um quarto do pânico, para que quando ele passasse qualquer tipo de dificuldade, ele se refugiaria em Deus. E ali ele seria guardado e seria livre e protegido de todo mal em nome de Jesus. Meu irmão, nós precisamos compreender que nesses dias que nós vivemos, nós temos que nos prevenir, nós temos que buscar, né, medicamentos, não é pecado, tem que buscar uma vacina, tem que buscar um álcool em gel, tem que buscar uma máscara, um distanciamento. Glória a Deus, tudo isso nós respeitamos e sabemos que isso é necessário. Agora, nada disso vai ser suficiente se você não entender que Deus tem que ser o teu baluarte, o teu quartinho seguro, para que você se refugie lá quando ataques espirituais malignos, quando doença, quando brigas, quando contenda, quando notícias ruins baterem na sua porta, você está guardado em Deus. Como eu disse, né? Davi, ele foi ungido a rei, ungido, não quer dizer que ele se tornou. Quando ele tinha por volta dos seus 17 anos, numa adolescência ali, né? Uma pré-juventude dele. E desde então, meu irmão, ele foi perseguido, ele foi atacado. Saul, que era o rei, queria matar ele de qualquer jeito. A vida de Davi não foi uma vida fácil. Pelo contrário, foi uma vida difícil. Uma vida, né? Uma vida desgraçada, uma vida de cão, como se diz. E a única coisa que fez com que ele se mantesse firme e firmado foi fazer de Deus o seu quarto 100% com segurança. Assim somos nós nesses dias, irmãos. As coisas não são fáceis. E a tendência, né, não é melhorar. Não estou nem falando de pandemia, essas coisas, mas estou falando de assalto, de sequestro, de intolerância. Eu vi na televisão, né, acho que foi essa semana agora que passou, um comerciante estava ali com seu comércio aberto e chegou duas pessoas ali, clientes possivelmente, e começou, né, comprou e depois iam embora, começaram a conversar ali, e o dono do estabelecimento, com medo de ser multado, pediu para que as pessoas saíssem daquele ambiente. Olha, vocês não podem conversar um pouco mais para frente, ou se vocês não podem se reunir em outro lugar, né, pode passar um fiscal e eu ser prejudicado. Estava exercendo ali nada mais do que o seu direito
pois as duas pessoas e os dois clientes que estavam ali cataram e mataram o dono do estabelecimento. Então o que é isso? Nós vivemos em um mundo inflamado. Nós vivemos em um mundo, meu irmão, onde que as pessoas por qualquer coisa matam, por qualquer coisa, né? Não está nem aí, não pensa se a pessoa tem família ou não. Nós temos vivido em um mundo difícil. E a única coisa que vai nos guardar nesse tempo, meu irmão, é você fazer do Senhor o seu quarto seguro. Esteja guardado pelas mãos de Deus. Aprenda a orar. Aprenda todo dia a abençoar a tua casa, abençoar a tua vida, abençoar a tua família. Aprenda a abençoar aquilo que Deus tem confiado nas tuas mãos. Aprenda, meu irmão, a colocar a mão sobre a cabeça dos teus filhos e falar assim: eu te abençoo em nome de Jesus. Você, mulher, orar pelo teu marido. Você, marido, orar pela tua esposa. Orar pelo teu trabalho. Aprenda a abençoar aquilo que você tem em nome do Senhor Jesus. Porque quando você abençoa, você está guardando essas coisas que você tanto ama nesse quarto, né, de segurança, nesse lugar 100% seguro. Era o que Davi fazia. Deus era o baluarte dele. Olha o que ele fala no versículo 3: invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Olha que interessante, ele invoca o Senhor, que é digno de ser louvado, e daí então ele será salvo dos seus inimigos. A salvação, a proteção de Davi vinha após ele invocar ao Senhor. Vocês têm invocado ao Senhor? Você tem orado? Ou nesses 15 dias que você está longe da igreja, você não orou mais? Você não abriu mais a Bíblia? Você não clamou mais a Deus? Meu irmão, não é porque você está, afastado da igreja que Deus não se manifesta sobre você, que Deus não fala com você, que Deus não te guarda, que Deus não faz, os milagres dele aí sobre a tua casa. Tá entendendo? Muitas vezes nós reclamamos: pastor, parece que Deus não tem me ouvido. Mas se você tem falado, e parece que o Senhor não tem ouvido, meu irmão, grite mais alto. Ele fala assim: clame a mim. Sabe o que é clamar, meu irmão? É gritar, com desespero. Uma coisa é você orar, outra coisa é você clamar. Uma pessoa, quando ela está desesperada, ela não grita, ela clama por ajuda. Então, aprenda a clamar ao Senhor. Davi está dizendo aqui: eu invoco o Senhor, que é digno de ser louvado, e daí então serei salvo dos meus inimigos. O que é o teu inimigo? Pastor, meu inimigo é meu marido. Não, minha irmã, o teu marido não é o teu inimigo. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. Ou seja, não é nem o teu inimigo que é teu inimigo, mas a nossa luta é espiritual. Aprenda a invocar ao Senhor sobre a tua casa. A Bíblia fala que todo aquele que invocar o nome de Cristo Jesus será salvo. Invoque o nome de Jesus sobre o teu marido, não contra a pessoa dele, mas contra a opressão, contra talvez os traumas que ele tem vivido, os problemas, o alcoolismo, está entendendo? As drogas, o estado de drogas que ele ainda se encontra, ou o marido para com a esposa, ou os pais para com o filho. Nós precisamos aprender a orar e clamar ao Senhor para que o Senhor nos livre dos nossos inimigos. Está entendendo? Nós precisamos fazer a nossa parte como cristãos, como homens, como mulheres de Deus, e trazer à existência aquilo que não existe como se já existisse, porque isso é fé. A Bíblia fala assim que nós precisamos trazer à existência aquilo que não há. Ou seja, se você olha para a tua casa, para a situação da tua vida, da tua família, e você vê uma situação de desgraça, você precisa trazer a situação de paz e de bênção, mesmo que ela ainda não exista. Isso é você trazer à existência aquilo que não existe. Então você precisa aprender a profetizar e abençoar a tua casa. Davi está dizendo: eu invoco o Senhor, digno de ser louvado. Versículo 4: laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia eu invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou aos ouvidos. Olha só que bênção. Davi, quando ele estava ali no momento de desespero, esses salmos, meu irmão, aqui, antes do versículo 1 está escrito assim: ao mestre de canto,
Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu esse salmo ao Senhor, as palavras, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ou seja, esse salmo foi feito exatamente no momento em que Davi estava passando por tribulação e adversidade, e ele clamou ao Senhor. E aqui onde nós lemos, na sua angústia ele invocou a Deus, e Deus então respondeu a ele. Muitas vezes, sabe qual que é o nosso problema? Nós entramos numa situação de desespero, que nós não conseguimos mais enxergar a Deus. Tem uma passagem, quer ver? Deixa eu ver se eu acho. Está em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 6. Olha só. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Essa passagem, meu irmão, Eliseu, que era um profeta, ele estava ali, revelando o plano do inimigo. Vamos supor que nós temos um ataque contra a nossa cidade de São José do Rio Preto. Nós estamos sendo atacados por uma outra cidade. Só que aqui, o profeta Eliseu está aqui na nossa cidade. Ele é o homem de Deus, a boca de Deus aqui para a nossa cidade, o profeta. Aí o que acontece? O povo vinha atacar, vamos supor que São Paulo, a cidade de São Paulo vinha atacar aqui São José do Rio Preto. Aí lá o povo de São Paulo vinha e falava: nós vamos entrar pelo rio, lá pela represa, nós vamos entrar por ali, e quando os rio-pretenses menos esperar, nós vamos sair e vamos matar todo mundo. Só que nisso, Eliseu, que era o homem de Deus, Deus revelava para ele: olha, o inimigo vai fazer isso desse jeito. Então, Deus passava o plano do inimigo. Aí o que Eliseu fazia? Ia até o rei, como se fosse aqui o rei de São José do Rio Preto. Falava: eles vão vir pela represa, eles vão vir pelo Rio Preto. Então, já se prepare. Daí o que acontece? Nós da cidade de São José do Rio Preto se protegia. Daí o povo da cidade de São Paulo não conseguia atingir-nos. Era isso que ele estava fazendo naquele tempo, protegendo o povo de Israel, que era o povo de Deus. Aí o que acontece? O outro rei falou: não, nós temos algum infiltrado aqui, nós temos alguém do nosso grupo que está nos traindo. Aí um dos servos, dos soldados, ele falou assim: não, nós não temos nenhum traidor no nosso meio. Na verdade, é Eliseu, que é um profeta de Deus, que está falando todas as nossas estratégias para o rei, e por isso que nós não conseguimos entrar. Aí o rei ficou nervoso. Ele falou assim: então nós precisamos destruir e matar Eliseu. Daí eles mandaram tropas, cavalos, cavaleiros. É quando o diácono, o aprendiz de Eliseu, fala aqui, ele fala assim: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos, carros haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Veja, o homem de Deus, o profeta, estava em paz, porque ele reconhecia o ambiente onde ele estava inserido. Já o menino, que era o aprendiz dele, ficou desesperado. O que nós vamos fazer? Olha, que saída que nós vamos fazer agora? Será que nós temos que esperar a vacina? O que nós temos que fazer? Ah, meu Deus! Olha o que Eliseu respondeu, versículo 16. Então respondeu Eliseu: não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou então Eliseu e disse: Senhor, eu peço que abra os olhos para que esse menino veja. O Senhor então abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente com cegueira. Feriu então de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Sabe o que aconteceu aqui? Eliseu, ele viu o reino espiritual do ambiente. Ele estava vendo, o menino não via, não tinha essa visão espiritual, mas Eliseu estava em paz, porque ele sabia que tinha mais anjos de guerra, anjos de batalha ali ao redor dele, do que os próprios soldados de carne e osso que estavam ali para tentar destruir eles. Então ele orou, Senhor, abre a visão desse moço. Faz com que esse menino que está aprendendo agora as coisas de Deus,
com que ele enxergue que nós temos, na verdade, mais pessoas lutando por nós, mais anjos de fogo, mais cavaleiros para a batalha, lutando a nosso favor, do que esse rei que mandou algumas pessoas aí. Aí Deus abriu os olhos do menino e o menino viu, né? O tanto de anjos, de espadas de fogo, de cavalos e cavaleiros que tinha do lado de Eliseu, ainda que aos olhos físicos, meu irmão, não dava para ver, nos olhos espirituais, Eliseu estava mais do que vencedor em nome de Jesus. Então daí Eliseu orou, né? Fere esses soldados, falou para os anjos, fere em nome de Jesus, né, com cegueira. Então aqueles soldados que estavam ali para acabar com a vida dele não puderam fazer nada, porque espiritualmente Eliseu era muito mais poderoso do que o exército que estava lutando contra a vida dele, em nome de Jesus. Vamos voltar lá para os Salmos. Por que nós entramos nisso? Porque na angústia aqui, Davi, ele recorreu ao Senhor. Por que na angústia Davi recorreu ao Senhor? Davi era um homem só. Um só homem. E quem estava atrás dele para tentar matar ele, né? Além de Saul, era todo o exército de Saul. Então como que um homem só vai guerrear contra milhares e milhares de homens que estão indo contra a vida dele? Então ele clamou ao Senhor, assim como Eliseu fez lá atrás. Porque quando ele clamou, o Senhor então, né, espiritualmente deu a vitória para ele em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida que não importa os ataques que você tem sofrido, seja ataques sobre a sua vida de saúde, seja sobre a sua vida financeira, seja sobre a tua vida emocional, sobre a tua vida espiritual, seja ataques do inferno, ataques de seres humanos mesmo que têm lutado contra a tua vida, com fofocas, com mentiras, seja o ataque da onde for, eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que mais é o que está ao seu redor, os anjos que estão trabalhando pela tua vida, do que os ataques de Satanás, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo que o Senhor abra nessa noite os teus olhos, para que você enxergue com a visão espiritual, porque ela é muito mais poderosa e mais real do que a visão natural, em nome do Senhor Jesus. A terra se abalou e tremeu. Depois do quê? Depois do que Davi orou. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes, baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto, em que se ocultou, escuridade de águas e expressas nuvens dos céus eram seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Trovejou. Então o Senhor dos céus, o Altíssimo, levantou a voz, e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Olha que maravilhoso! Você consegue imaginar isso, meu irmão? Deus fazendo na tua cabeça? Olha o que Deus fez a partir da oração de um homem que amava Ele e depositava a sua força no Senhor. Olha o que Deus fez. Deus fez um regaço. Deus desceu os céus para ficar mais perto, transformou aquilo ali, né, que estava no ambiente normal, transformou numa densa treva, numa escuridão. Deus mandou raio nos inimigos, queimou, né, o traseiro dos inimigos de Davi. Meu irmão, você acha que com você é diferente? Com você não é diferente, não. Você também é tão especial para Deus como foi Davi. Está entendendo? Desde que você busca o Senhor, desde que você o ame, desde que você procura estar na presença dEle, o Senhor faz a mesma coisa por você em nome de Jesus. Por isso, busque a Deus.
Busque. Se Deus tiver que matar, né, a teu favor, Ele vai matar. Pastor, como assim? Meu irmão, Deus ele tem um meio dele de trabalhar. Se Deus tiver que matar, Ele vai matar. Se Deus tiver que dar vida, Ele vai dar vida. Mas Ele nunca viu um justo desamparado, muito menos a sua descendência mendigando pão. Então aprenda, meu irmão, a confiar nesse Deus que é que nem uma galinha. Esses dias eu vi, né, um vídeo, não sei onde que foi, se foi no WhatsApp, se foi no Instagram, se foi no Facebook. Eles catou, né, uma galinha com pintinho e jogou, né, um gavião lá, né, soltou um gavião lá onde estava essa galinha. Essa galinha, ela desceu a porrada nesse gavião, mas arrebentou, destruiu o gavião. Sabe por que isso? O gavião, se for analisar, ele é mais esperto do que uma galinha, se for analisar. Ele tem mais habilidade, talvez até mais forte do que uma galinha. Só que talvez ele não esperava o amor que uma galinha tinha pelos seus pintinhos. Então, meu irmão, Deus, Ele é isso. A Bíblia assemelha durante muitas e muitas passagens Deus como uma galinha que quer colocar os seus pintinhos, que somos nós, seus filhos, debaixo das suas asas para que Ele protege. Uma galinha, meu irmão, que luta pelos seus filhos e não está preocupado se vai vir um gavião, se vai vir um urubu, se vai vir uma águia, mas ele dá a sua vida para defender os seus. Uma águia, né, ainda apanhou, né, nesse caso da galinha. Agora, enquanto mais Deus, que é o Todo-Poderoso, qual inimigo que você levantaria contra Deus? O diabo? O diabo, meu irmão, ele não tem poder contra Deus. Porque se nós andamos com Deus, nós podemos bater no peito com firmeza e declarar que maior é o que está em nós do que aquele que habita no mundo, em nome do Senhor Jesus. Então Deus fez esse regaço para defender o rei Davi. Versículo 15: Então se viu o leito das águas, e se descobriram os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar da tua narina. Do alto me estendeu Ele a mão e me tomou. Olha, a vida de Davi sendo transformada a partir de uma oração e de uma ação de Deus em favor ao seu filho. Tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Olha só, os inimigos eram mais poderosos do que Davi. Lembra que eu disse que Davi era para batalhar contra um rei que tinha um monte de soldados a favor dele? Davi era Mas o que Davi tinha era aquilo que outros não tinham, que era um Deus forte, né? Um Deus poderoso que batalhava pela sua vida. Por isso, meu irmão, pare de medir a tua vida com pessoas que têm um pouco de mais dinheiro do que você. Pare de medir a tua vida com pessoas que já foram formadas na faculdade. Pare de medir a tua vida, meu irmão, com empresários. Pare de medir a tua vida com atrizes e atores de internet, de televisão. Pare de medir tua vida com as pessoas. Se você tem Deus, se Deus tem habitado sobre você, que se lasque todo mundo. Davi não estava preocupado. Davi ele sabia que com a presença de Deus, ele estava melhor do que os seus inimigos. 17, livrou-me do forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. 18, assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque Ele se agradou de mim. Olha por que Deus o livrou. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque Ele se agradou de mim. Deus se agradou de Davi, e por isso que Deus estava guardando a vida dele. Está entendendo, meu irmão? Deus não sai livrando todo mundo também não. Vamos abrir nossa mente. Deus ele livrou aquele que se agradou dele. E por que se agradou? Porque via esforço, transformação. Versículo 20. Retribuiu-me, ou seja, deu-me, de volta o Senhor segundo a minha justiça, ou seja, aquilo que eu fiz, o Senhor me devolveu para mim. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois eu tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Nós vamos até aqui. Tá vendo, meu irmão, como que vale a pena ser fiel a Deus?
Deus ele fez tudo isso por Davi, porque Davi o amava. Nós começamos falando sobre isso, porque Davi o amava, porque Davi fazia de Deus a sua força. A força de Davi era Deus na vida dele. Davi apresentou os seus inimigos a Deus, confiou porque ele buscou a Deus, em Deus, a restauração da sua paz. Deus veio e desceu um porrete, nos inimigos de Davi, destruiu todos os ataques malignos e infernais que ele estava passando. E Deus termina falando aqui que tudo isso foi porque, na verdade, Davi andava reto na presença de Deus. Ande reto na presença de Deus, porque você não tem o que perder, pelo contrário, você só tem o que ganhar em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, eu já tenho dito isso aqui na igreja inúmeras vezes, já ensinei aqui na igreja. Ainda que tudo o que a Bíblia ensina fosse uma mentira, vamos supor que não existisse céu, não existisse inferno, já tenho ensinado isso. Mesmo assim, todos os ensinamentos da Bíblia, ele faz com que você tenha um casamento bom, com que você crie os seus filhos com educação, com que você tenha um trabalho bom, com que você seja um homem honesto de palavra, com que você seja uma mulher honesta de palavra, com que você seja uma pessoa que acredita, por mais que nesse meu exemplo não existisse nada de Deus, mas mesmo assim os ensinamentos faziam com que você fosse uma pessoa que acreditasse e se dedicasse nessas coisas em nome de Jesus. Agora nós sabemos, não por falar, mas por viver, que além de toda a palavra nos dá essa organização da nossa vida, ainda sabemos que existem uns céus preparados para aquele que crê no Senhor Jesus. E o Senhor tem abençoado. A Bíblia fala que Ele subiu aos céus, foi preparar moradas para que nós possamos então ser levados por eles e viver com Ele em nome de Jesus. Você não perde nada em servir a Deus. Saiba que a tua proteção nesse tempo é o Senhor. Por isso, levante a sua voz. Se for necessário, acorde de madrugada, acorde mais cedo, coma mais rápido, durma mais tarde, mas busque ao Senhor. Esteja firmado na presença de Deus, porque Ele tem tudo aquilo que é necessário para transformar a tua vida por completo no nome santo de Jesus. O Senhor te ama. O Senhor te ama. Ame Ele como Ele tem te amado. Talvez isso seria até impossível, porque Ele nos ama muito. Mas retribui o máximo que você puder do amor que o Senhor tem por você, em nome do Senhor Jesus, porque com certeza todos os inimigos que atacam a sua vida, quando eu falo inimigo, meu irmão, não é a tua sogra que te persegue, não é a tua vizinha que é fofoqueira. Os inimigos são as doenças, a depressão, os inimigos são a fome, essas enfermidades que nem o Covid, que nós temos visto, esse corona maldito, sabe, essas brigas políticas, tudo isso, meu irmão, que nós temos visto, isso são os nossos inimigos. Mas quando nós estamos refugiados em Deus, Deus move céus e terra para nos guardar em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar agora. Pai, assim como eu profetizei sobre a vida desse homem e dessa mulher, eu profetizo e eu abençoo, Senhor Deus, para que eles estejam debaixo das tuas asas, debaixo da tua proteção. Senhor, guarda, Pai, agora a casa, a família, pelo Teu poder. Guarda, Senhor Deus, com o poder, Pai, que há no Teu Espírito Santo. Jesus, que o Senhor possa revestir do alto da cabeça até a sola dos pés essa vida. Que o Senhor possa revestir com o Teu poder, com Tua graça, com Tua glória. Que o Senhor libere sobre a vida desse homem e dessa mulher tudo aquilo que é necessário para que ele possa, Senhor Deus, viver uma vida santificada pela Tua graça e pelo Teu poder. Renova, Senhor Deus, as forças. Dá, Senhor Deus, agora, Pai, ânimo de vida. Que todo mal, que todo ataque do inferno, que todo ataque maligno, que todo inimigo que se levantava, seja depressão, seja o medo, seja o pânico, seja doença, seja enfermidade, eu estou ordenando agora em nome do Senhor Jesus que caia por terra agora, porque maior é aquilo que nós cremos e maior é o Senhor que já deu a vida por nós do que qualquer outro ataque desse, em nome do Senhor Jesus. Deus, abre os olhos agora desse homem e dessa mulher.
Abre os olhos agora, Senhor Deus, desse jovem, dessa criança. Abre, Senhor Deus, os olhos para que eles possam enxergar os anjos do Senhor acampados ao nosso redor, lutando pelas nossas vidas, quebrando e destruindo toda a opressão do mal, para nos dar vida e nos dar força, em nome do Senhor Jesus. E que essa vida seja amparada pela Tua graça e pela Tua glória, no nome santo de Jesus. Fortalece-nos, dai-nos vida, dai-nos graça, dai-nos paz, dai-nos poder, dai-nos o firmamento no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que com os nossos olhos nós possamos ver as Tuas maravilhas sendo liberadas sobre nós, para que Teu nome seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Eu abençoo a tua casa, abençoo o teu casamento. Eu declaro que os dias de lutas passarão. A Bíblia diz que o choro ele pode durar uma noite. Pastor, mas já faz uma semana, 15 dias. O nosso tempo é diferente de Deus, mas a promessa de Deus não é mentirosa. Ainda que o choro dure uma noite, a alegria ela vem pela manhã, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro a manhã de Deus sobre a tua vida. Eu declaro o poder de Deus, a luz de Cristo sobre a tua vida. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Não te faltará alimento, não te faltará bênção, não te faltará alegria, não te faltará fé, não te faltará unção de Deus para te sustentar, em nome de Jesus. Creia de todo o teu coração. Tempos melhores virão sobre aqueles que estão em Deus. Ouça bem, tempos melhores virão sobre aqueles que estão em Deus, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus abençoe a tua casa e a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos terminando por aqui, né? Vamos crer que nos próximos dias a igreja voltará, nós estaremos juntos, estaremos reorganizados em nome do Senhor Jesus, e grandes coisas nós viveremos da parte de Deus sobre as nossas vidas. Se você for dizimar, se você for ofertar, muitas pessoas já têm mandado recado: pastor, está precisando estar aqui separado. Se você que está separado aí, eu vou estar orando por você. Eu tenho continuado orando pelos dizimistas, pelos ofertantes, tá? Eu tenho continuado abençoando a tua vida, a tua casa, em nome do Senhor. Os trabalhos da igreja não parou, meu irmão. A igreja está de porta fechada, mas os trabalhos da igreja, de nós clamarmos, dos nomes dos dizimistas, né, no óleo, na consagração, não parou. Tudo isso continua em nome de Jesus. E eu vou orar pela tua vida. Senhor Deus, eu abençoo o dizimista, eu abençoo o ofertante da tua casa, da tua obra. Eu declaro sobre a vida deles, Senhor Deus, a tua abastância. Eu declaro sobre a vida deles, Senhor Deus, a tua prosperidade, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, que mesmo em tempo de dificuldade, Senhor Deus, nós não vivemos pelo tempo do homem, mas nós vivemos, Senhor Deus, pelas tuas promessas, e sabemos que ela já está sobre nós. Por isso eu abençoo essa semente devolvida na tua casa. Repreende o devorador para que não consuma o fruto do trabalho, em nome do Senhor Jesus. Faça grandes coisas sobre a vida do teu povo, Deus, em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a paz e a comunhão do Espírito Santo seja sobre toda a igreja hoje, para todos sempre, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a tua vida e te prospere em nome de Jesus.